Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, hoje e sempre. Lembrando que eu estou fazendo o Evangelho, pelo Fonte Viva, o livro do Chico Xavier, que foi ditado pelo seu mentor, o Emmanuel. O capítulo de hoje é o 34. Guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Carta de Paulo para Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem, ele enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que ele usa por dentro, ele julga os aspectos de fora. Pelo que sente, ele examina os sentimentos alheios, aquilo que normalmente a gente pré-julga com relação às pessoas. Mas aqui ele nos alerta que a gente vai usar esse julgamento de acordo com o que nós temos dentro do nosso coração. É o que nós trazemos dentro de nós. E aí ele diz, daí a importância de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. A importância de nós estarmos sempre mais voltados para o otimismo, para o lado do bem, que a gente não fique pensando em coisas negativas, se deixando levar pelo pessimismo, porque aí vai contaminando o nosso coração, vai levando uma contaminação geral. Quando a sombra vagueia em nossa mente, nós não vislumbramos senão sombras em toda parte. É o que eu acabei de falar, quando estamos com a mente voltada só para o pessimismo, para o desânimo, a gente vamos estar sempre colocando tudo na posição mais inferior, na posição do negativismo. Se nós encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Aqui ele coloca algumas situações, como nós agimos, qual que é a nossa atitude diante de algumas situações. Quer dizer, quando a gente vê uma pessoa bem vestida, ela está elegante, tá bem vestida mesmo, o que a gente já coloca? A gente já fala, aquela pessoa é vaidosa. Isso já sai automático, é do ser humano. Se ela tá bem alinhada, tá aquela pessoa bem trajada, como diz, a gente já fala, ele é vaidoso. A gente já pré-julga que aquela pessoa é vaidosa. Quando o amigo está chamado, ele vai à carreira pública, ao funcionalismo público, mentalizamos a tirania política. A gente já acha que aí vai ter a tirania, a maldade da parte política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, aquela pessoa que é econômica, ele sabe, pode não ganhar muito, mas ele sabe economizar, ele sabe trabalhar bem com o dinheiro, nós vamos fixá-lo com desconfiança. E o que a gente costuma dizer? Nós vamos tecer longas reflexões em torno das apropriações indébitas. De repente, a gente já pode achar que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, porque ele está subindo muito rápido, ele está ganhando dinheiro. Como é que ele conseguiu comprar aquele carro? Como é que ele conseguiu, a gente fazer alguma coisa? A nossa cabeça já vai achando, desconfiando que alguma coisa está fazendo errado. Isso é coisa da maioria do ser humano. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, nós vamos relegá-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Aquela pessoa que ela é justa, mas muitas vezes ela é enérgica, ela fala de um jeito mais duro, a gente já vai achar que ele é uma pessoa chata, porque é o que assim que a gente vê. A pessoa que fala a verdade, normalmente ela é taxada do quê? De pessoa chata, porque ela vai usar a justiça muitas vezes de uma maneira que as pessoas não gostam de escutar. As pessoas não estão acostumadas com isso. Então ela é tratada como intratável, uma pessoa chata. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, quer dizer, quando está tudo difícil, tudo escuro, o que nós vamos fazer? E vão vir deploráveis alterações que nos atingem os pensamentos. Por isso que eu comentei, como é que nós estamos tratando da nossa mente?
eu estou sendo mais otimista, mais positiva, ou estou deixando o desânimo, o pessimismo, as notícias ruins me atingirem? Aí entra aquela historinha que eu já comentei muito com vocês, a gente tem dentro de nós. Pode ser a metáfora ou do lobo ou do cachorro, o bom e o ruim. Qual que vai vencer? Aquele que for mais alimentado. Se eu alimentar mais o lobo bom, com mais coisas positivas, ele vai vencer. Então isso está dentro de nós, temos que estar cuidando e trabalhando a nossa mente, o nosso subconsciente. O que eu estou deixando se fortificar mais dentro de mim? Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas, porque a gente sempre tem a tendência de ir para o lado do pessimismo, do negativismo, né? Do desânimo. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretação. Quer dizer, quando a pessoa está mais voltada, ela quer ajudar, ela quer fazer alguma coisa boa, quantos que vão pré-julgar aquela pessoa? Achando que ela está fazendo por interesse, porque quer se aparecer. O ser humano tem muito isso dentro dele. Nós temos que tomar cuidado como nós estamos nas nossas interpretações, como é que nós estamos nos nossos julgamentos. É esse olhar de como estamos fazendo o julgamento em relação aos nossos irmãos. Então ele pede, né? Porque o título do capítulo, ele pede para que a gente guarde o cuidado. Então, guardemos cuidado toda vez que formos visitados pelo quê? Pela inveja, pelos ciúmes, pela suspeita ou pela maledicência, quer dizer, pela fofoca. O que nós colocamos para fora. E a gente sempre vai colocar para fora aquilo que está dentro do nosso coração. É o que nós mais temos aqui. Então, cuidado com o nosso sentimento, cuidado com o que nós vamos guardando dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. É esse cuidado, esse despertar. Casos difíceis existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. É o que eu acabei de comentar. A nossa visão, nós vamos colocar para fora, é aquilo que nós temos mais guardado dentro de nós. Então, em alguns momentos, como ele colocou aqui, o silêncio é a melhor solução, é o melhor remédio. Não posso ajudar, não posso levar nada de positivo, eu estou no desânimo, guarda para você, mas tenta mudar isso dentro da sua consciência, dentro do seu coração. Mais otimismo, mais coisas alegres, porque senão vai ficando mais complicado. Nós somos provados e tentados a todo dia. Então, esse despertamento de guardarmos dentro do nosso coração mais sentimentos bons, mais otimismo, mais esperança, porque é o que nós vamos colocar para fora, aquilo que nós temos dentro do nosso coração. E aí a gente fecha com uma historinha do livro Pai Nosso, né? Pelo espírito da Meimei, o livro do Chico Xavier, mas foi ditado pelo espírito da Meimei. E a historinha chama O Problema da Tentação. O educador, em aula, ele tentava explicar aos meninos que o móvel das tentações reside em nós mesmos. Contudo, como os aprendizes mostravam muita dificuldade para compreender, ele se fez acompanhar pelos alunos até ao grande pátio do colégio. Ele reuniu todos os alunos e foram até o pátio do colégio. Aí, chegando, ele mandou trazer uma bela espiga de milho e perguntou aos rapazes: qual de vocês desejaria devorar esta espiga, tal como ela está? Os jovens sorriram, zoaram, zombeteiramente, e um deles exclamou: ora, vejam, que se animaria a comer milho cru? Quem se animaria a comer milho cru? O professor então mandou vir à presença deles um dos cavalos que serviam à escola. Instalou alguns obstáculos à frente do animal e colocou a espiga ao dispor, na frente dele, sobre pequena mesa. O grande equino, o cavalo, saltou, esperto.
os impedimentos e ele avançou guloso para o bocado, né, para pegar o milho. O professor, benevolente e amigo, esclareceu então bondosamente diante dos alunos surpreendidos. A tentação nos procura segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo, quer dizer, de acordo com os sentimentos que nós temos dentro de nós, dentro do nosso coração, da nossa mente. Quando cedemos a alguma fascinação indigna, é que a nossa vontade permanece fraca diante dos nossos desejos inferiores. As forças que nos tentam, elas correspondem aos nossos próprios impulsos. Não podemos imaginar ou querer aquilo que desconhecemos. Por esse motivo, necessitamos vigiar o cérebro e o coração, a fim de selecionarmos as sugestões que nos visitam o pensamento. E terminando, ele afirmou: as situações boas ou más fora de nós são iguais os propósitos bons ou maus que trazemos conosco. Aí entra a questão do evangelho, que a gente tome cuidado, o que nós estamos guardando dentro de nós. Se dentro de nós tem a vontade, a força, a esperança, o otimismo, nós vamos à luta e vamos conseguir. O cavalo, ele conseguiu, superando os obstáculos, porque ele tinha dentro dele aquela vontade de comer o milho, ele tinha essa força, essa disposição, então ele superou os obstáculos e nós precisamos tentar de alguma maneira vivenciar isso dentro do nosso coração, que se nós estivermos abertos com essa vontade, com essa fé e esse otimismo, a gente vence qualquer obstáculo que nos é colocado no dia a dia. Então, assim, guardemos o nosso coração, vamos tirar tudo que for de negativo e tentar, de alguma maneira, colocar mais alegria, otimismo e positividade. Paz e luz a todos, que possamos caminhar mais fortalecidos no nosso dia a dia com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E vamos enviando muitas vibrações de paz, de amor, de luz para todos os nossos irmãos que estão precisando. Vibrações pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, pelos hospitais, pela paz mundial, pela harmonia entre as pessoas, por um caso difícil que a gente possa conhecer. E vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.